Alô? Alô? Deu certo? Bom dia, igreja, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Duas vozes aqui no meu ouvido agora, uma delas dizendo assim: responda o Rafael. Ele sempre pega o microfone nos recados e vai lá e fica, fazendo piadas. Vai lá, agora é a tua hora, Andrei. Agora é a sua hora, A sua hora chegou, mas eu te perdoo, irmão. Vai, não peques mais. Mas a outra voz, que é a mais importante, é a que diz assim: vamos repartir a palavra hoje de manhã entre nós. É um momento muito especial repartir a palavra. É um momento muito honroso para nós. Recebemos a palavra de Deus, ouvimos da palavra de Deus, ouvimos as verdades através da palavra e recebemos isso no nosso coração. Amém? Então, eu quero te convidar a fazer uma oração nessa hora, e a gente vai começar hoje com a palavra de hoje. Se você quiser, você abre a sua mão, repete essa oração, ou aí com você, mas a gente diz agora: Espírito Santo, que nessa hora nós possamos, o nosso coração está aberto para a Tua palavra, que nessa hora nós estejamos abertos para receber da Tua revelação no nosso coração. Nenhum tipo de racional, nenhum tipo de entendimento natural das coisas vai nos impedir de receber aquilo que Tu tens nesta manhã. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por aquilo que nós entendemos, mas nós recebemos, nós abrimos o nosso coração nessa manhã para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje tem um título chamado Abandonando Sodoma e Gomorra. Esse lugar, nós vamos falar sobre o que é Sodoma e Gomorra, um pouquinho desse lugar, mas a ilustração feita aqui na semana passada, em alguns, ou na semana passada ou na anterior, de uma pessoa amarrada nas suas mãos, acorrentada nos seus pés. Essa ilustração cabe para esse momento. Quero que você lembre disso. Nós estávamos assim, acorrentados, sem opção nenhuma de escolha, nesse lugar. Esse lugar é cercado de uma grande cela, de uma cadeia, de uma prisão. O que Jesus fez? Ele veio até nós, Ele liberou todas as correntes de nós, Ele nos liberou, amém? Nós somos livres em Cristo Jesus, e Ele abriu essa cela, e Ele nos convida e diz: venham e vivam a vida abundante que eu tenho para vocês. Venham e vivam liberdade. Venham e vivam uma vida plena. Não vivam uma vida parcial. Não vivam uma vida que uma hora você tem que decidir por uma situação e aquilo te confunde, como o Rafa disse, e outra hora você decide de uma forma fluida. Esse não somos nós. Nós somos os dirigidos pelo Espírito. Amém? Primeiro texto, Colossenses 1, o versículo 13 e o versículo 14 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Amém? Nós somos perdoados. Você foi perdoado, perdoada. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Você foi livre para viver uma vida de liberdade. Romanos 8:1, lido aqui já na transição: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Amém? Nós fomos resgatados, fomos libertos, fomos coroados junto com Cristo. O sistema do maligno, o sistema das trevas, não tem poder algum sobre a sua vida. Nenhum poder. Sabe qual a característica desse sistema? É trazer falta de paz, é trazer angústia, é trazer inquietação para você. Então, se você vive isso hoje, isso não faz parte de você, não faz parte do seu DNA, não faz parte de você, não faz parte. Confusão, medo, falta de paz, agitação, gritaria, não faz parte da sua casa, meu irmão. Você foi liberto, livre para viver liberdade, livre para viver vida plena. Mas por que essas coisas acontecem? Por que de vez em quando eu sinto isso? Eu sinto uma ansiedade, eu sinto isso. Mesmo nós sendo feitos de novo,
Porque uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que é feita totalmente de novo, ela tem um jeito novo de viver. Não por um jeito protocolar de se viver, mas ela entende as coisas de um jeito diferente. Não é o entendimento racional, por isso que nós oramos aqui de manhã. Mas é um entendimento de revelação no seu coração, da sua palavra. Ela olha para a circunstância e ela não pensa como que ela pode fazer para melhorar aquela situação. Mas ela diz, não, o meu Jesus já fez sobre isso. E é por isso que ela declara. Então é um jeito diferente da gente lidar. Então essas circunstâncias não fazem mais parte da nossa vida. A carne, próximo texto, a carne não é mais nosso jeito de viver. Nós vivemos pelo Espírito. O Rafa já leu, nós vamos ler novamente. E a confiança, o versículo 5, Romanos 8, 5, 9. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Repita comigo, vida e paz. Porque a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus, não consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Amém? Sodoma e Gomorra representam o reinado de Satanás sobre a carne. As trevas sobre a carne. Nós já fomos libertos desse lugar. Esse lugar não faz mais parte da nossa vida. Não faz mais parte da caminhada. Nós somos aqueles que olhamos e andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. As nossas decisões, a nossa forma de pensar não é racional, mas ela é pelo Espírito. Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não entendemos. Mas no nosso coração ele tem plena convicção daquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que essas coisas são frutíferas, por isso que elas são saborosas, como o Rafa disse aqui, são fluidas, porque são através do Espírito. Mas, como essa ilustração da célula, que a gente fez aqui, eu relembrei você, não, depois você visita as ministrações dos últimos finais de semana, tem uma ilustração até melhor do que essa. Como o tamanho da graça que nos alcançou, foi essa de nos libertar, junto com essa graça, essa graciosa graça, essa amável graça, vem o cavalheirismo de Jesus em dizer, eu te liberto, venha meu irmão, ele te convida para viver de uma nova forma, para viver a partir de um novo ponto, de uma nova criatura que ele te fez, e não para que você escolha retornar para esse lugar, ainda que esteja com as mãos e os pés livres, amém? Sodoma e Gomorra, na palavra, então lá, esse texto, já ouviram falar alguém sobre essas cidades lá do Velho Testamento, Sodoma e Gomorra, foram cidades que foram destruídas, tem todo ali um contexto que as circunda na palavra, muito interessante, está lá em Gênesis. Mas para entender um pouquinho destas cidades, que são cidades ali habitadas pelo povo cananeu, né? Depois você pode procurar o que significa esse povo, um povo que existia uma palavra sobre ele de escravidão, então as pessoas que ali habitavam, era uma situação de escravidão. Gênesis 13 diz que as pessoas que viviam em Sodoma, eram extremamente malignas, e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Mas nós não conseguimos entender essas cidades e esse contexto, sem que a gente entenda Abraão e Ló, porque são os dois personagens dessa história, os dois personagens ali de Gênesis, que a história deles foi acontecendo, e esse relato, ouso aqui dizer, que esse relato de Sodoma e Gomorra só apareceu porque teve uma decisão ali de Ló, de ir para esse lugar, e foi por causa de Abraão, que teve todo um debate ali, depois a gente vai ler sobre isso. Então são os dois personagens que fazem com que essa história apareça para nós, com que essa história seja digna de estarmos aqui lendo ela. Tá? Então nós vamos para o texto, por gentileza, de Gênesis 13, começando lá pelo versículo 2. A gente vai entender um pouquinho aqui, depois de que Abraão recebeu uma palavra e saiu da sua terra,
Abraão te dou uma palavra, será pai de multidões, sai da sua terra, da sua parentela, né? E vai para a terra em que eu te guiarei, diz o Senhor, há uns trechos atrás. Mas lá em Gênesis 13 começa uma questão entre Abraão e Ló, que vai culminar na questão de Sodoma e Gomorra. Diz assim, versículo 2: Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado, e adorou Deus, invocando o nome do Senhor. Versículo 5, Ló, que seguia Abraão, repete comigo, Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra toda tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Então, Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores, afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então, o contexto aqui é o seguinte: Abraão já tinha saído da sua terra, Ló o acompanhava, junto com a sua esposa. Já tinham muitos bens, muito próspero, então aquilo era uma caravana quando saía de um lugar e ia para o outro. Já tinham acontecido alguns deslocamentos ali entre eles, tinham ido para o Egito, nesse momento estavam voltando do Egito para essa terra. É o relato que a gente leu, e os bens eram tantos que os pastores ali de ambos começaram a se desentender, dado que o lugar, o acampamento em que estavam, era relativamente pequeno para isso. Mas aqui tem uma questão maior, tá? Toda a questão na palavra, quando você vai para a palavra, é aí que a gente consegue dissociar o entendimento simplesmente de você ler, e o entendimento de você ler e o Espírito revelar ao seu coração, ou mostrar a você detalhes contidos na palavra, que são muito especiais para você entender algumas coisas. Abraão e Ló aqui, mesmo diante de todas as representações que a gente pode ver dessas figuras, aqui nós temos uma clara representação. Abraão, o pai da fé, aquele que anda pela fé, aquele que andava mediante a uma palavra. Semana passada a gente ouviu a construção a partir de uma palavra correta, de uma palavra do Senhor. Abraão aqui era aquele que andava segundo uma palavra. Ele não conseguia saber aonde necessariamente deveria estar, naturalmente, mas ele andava por aquela palavra. E aqui é uma curiosidade aqui para você. As 3 menções de Ló, antes dessa separação deles, em que Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra, nas 3 citações sobre referências a Ló, você encontra a seguinte descrição. Não precisa colocar essa parte, acho que eu nem mandei, né? Mas em Gênesis 12, no versículo 4, diz que, logo que Abraão recebeu a palavra para sair, diz que Ló o acompanhou. Em Gênesis 13, no versículo 1, quando voltaram do Egito, ela diz que Ló, o seu sobrinho, foi com ele, o seguiu. Em Gênesis 13, no versículo 5, logo antes dessa situação, dizia: e Ló seguia Abraão. Gente, o que te segue a todo momento? O que te segue a todo momento, mas você está sempre com você aqui, olha para o chão, a sua sombra. Ló claramente estava seguindo uma pessoa que tinha uma palavra, mas ele não tinha palavra, ele era a sombra. Abraão seguindo pela fé, Ló seguindo pela sombra. Não só seguindo pela sombra de estar em trevas, mas seguindo sem um rumo, porque estava indo por aquilo que ele olhava. O risco de andar como uma sombra é você jamais conseguir andar por conta própria. Na realidade,
a sombra não faz nada por conta própria, ela sempre depende de algo. Olha essa aqui, ó. Quem vive como sombra, essa que é para nós, gente. Quem vive, tem que estar tomando muita água hoje, tá? Não vem ao caso. O motivo, né? Mas é a água da pedra, literalmente. Olha essa aqui, ó. Quem vive como sombra, vive em busca do que nós perdemos no Éden. Meu Deus. Quem vive como sombra, vive em busca do que nós perdemos. O que nós perdemos no Éden? A nossa posição. Olha essa aqui, ó. Bota para nós, Gênesis 13:10. Nesse diálogo, que Ló escolheu o lugar em que ele ia, ele diz assim: então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Próximo. Era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Há um natural dentro de nós, um desejo natural de nós, de nos reconciliarmos com Deus. Há um desejo natural, porque Isaías mesmo fala sobre as nossas obras de justiça, e elas não são nada, elas são como trapos de imundícia. Elas não são nada, mas há um desejo nosso de reconstruir as coisas, refazer com que aquilo aconteça. E Ló naquele momento estava olhando para o lugar e pensando assim, como ele vivia seguindo só Abraão, quando ele teve que tomar uma decisão sobre para o lugar em que ele tinha que seguir, ele lembrou, falou, não, eu tenho que voltar para a posição em que eu não estava. Eu tenho que voltar para aquele lugar de posição. Agora você já sabe, nós já ensinamos aqui. Lembra daquele ditado do leite derramado? Aqui tem fio, né? Vamos fazer aqui, ó. Beleza, derramei. Tem como eu voltar aqui, juntar essa aguinha toda aqui e colocar aqui dentro? Não tem como. Mesma coisa, o lugar que nós perdemos no Éden, não tem como nós voltarmos, praticarmos coisas boas, fazermos coisas legais para que esse lugar seja restabelecido. Não tem como. Sempre vai ser uma sombra. Nós nunca vamos alcançar. Por isso que Deus trouxe a justificação através da fé em Cristo Jesus. E por isso que eu e você somos feitos justos. Justos, o que é a justiça? A justiça nos reestabelece a esse lugar que nós perdemos. Quem que é justo? O lugar onde você está? Você. Eu. Você é justo. O pastor é justo? O pastor é justo, mas você também é justo. Você depende de alguém? Não, você não depende de ninguém. Você não é mais sombra? Depois, não vamos ler agora, mas depois você tem aquele relato que a mulher de Ló virou estátua de sal. Já deve ter ouvido essa questão. Mas tinha uma ordem ali dos anjos para eles. Quando eles saíram de Sodoma, não olhem para... Você acha que não olhar para trás era só para não queimar as vistas com relação ao fogo que estava correndo? Não, não olhem para trás, dizia, ei... Desse jeito que vocês estão tentando se justificar e reestabelecer as coisas, achando que era o jardim, achando que por conta própria vocês chegariam, desse jeito não vai acontecer. Parem de viver como uma sombra da palavra. Hebreus 10, versículo 1. Olha o que é sombra. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Não tem como. Não tem como. Mas o modus operandi da lei e do mundo como um todo, a lei, o sistema da lei, é esse sistema maligno, de você fazer para que você conquistar, de você fazer para que você seja merecedor, de você fazer para você alcançar. E aí começa a entrar performance, começa a entrar, será que estou sendo bom o suficiente? Será que estou fazendo o necessário? Colossenses 2,17. Estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Meu Deus, por que a gente faz uma coisa parcial se está pronta? Por que a gente insiste em algo parcial se está pronto? Por que a gente volta para dentro da cela se a gente está livre?
Não faz sentido. Após as duas escolhas aqui de Abraão, a escolha de Ló, porque Ló escolheu, ele olhou para um lugar, ele viu que era como o jardim do Senhor, era irrigado, era lindo, era visualmente próspero. E Ló e Abraão tomam duas escolhas aqui. Automaticamente, quando Ló escolhe o lugar dele, Abraão escolhe o seu, porque estava diretamente ligado, né? Essas questões. Gênesis 13, 11 a 13. Ló escolheu para si o vale do Jordão, partiu rumo a leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, e as pessoas que viviam lá eram extremamente malignas, como nós lemos. O versículo de Gênesis ainda 13, no 14 e 15 diz: então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão, de novo, ergue os teus olhos e observa bem, do lugar em que está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Amém. Ló escolhe o lugar abençoado. Abraão era a bênção. Não dependia do lugar. Ló escolhe, meu Deus, qual é o lugar mais bonito? Nem vamos falar dos entulhos que nós estamos aqui. Não vamos falar dessas questões naturais. Vamos falar de questões espirituais. Mas é claro. Ló escolhia o lugar porque ele entendia que lá estava a bênção. A bênção estava atrelada àquilo que ele via. Mas isso estava diretamente ligado ao quê? Ao seu modo de compreensão das coisas. A vida como uma sombra, a vida como você sempre, nunca bebendo daquilo que é o original, nunca provando daquilo que foi feito para você, sempre comendo restos. Gente, isso sempre vai nos levar para um lugar de parcialidade, não de completude. E aí é duro de entender, e é difícil de entender mesmo, mas a graça é difícil de entender, mas de receber é maravilhoso, né? É difícil de entender o gracioso presente que nós recebemos, sabe, de que nós somos a bênção, estejamos num lugar em que o chão não está terminado, ou estejamos num lugar com ouro pelo chão, nós somos a bênção. E isso, quer saber mais um detalhe? Não muda absolutamente nada, nada. Esses dois paralelos ainda, você pode pensar em várias aplicações para a sua vida. Eu faço para ser. Não, eu sou e por isso eu faço. Eu choro para ganhar, criança. Eu ganho, por isso eu choro de gratidão. Eu oro para ter. Não, eu tenho tudo e por isso que eu oro. Glória a Deus, amém? O modo de viver na lei em nada difere do modo de viver no mundo. Nada. Porque no mundo ele diz assim: faça para ser melhor, faça para conquistar. Faça, e se você não consegue, recorra a alguém para te ajudar. Se você não consegue, alguém pode te ajudar e de repente aquele alguém já vira o teu competidor e você está competindo com alguém para alcançar mais e menos. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando nos separamos da palavra para viver na lei, estamos retornando à escravidão e nos submetendo aos efeitos de um reinado a qual nós não fazemos parte. Nós estamos voltando para Sodoma e Gomorra. Nós não fazemos mais parte, nem existe isso mais para nós. Não existe esse lugar para nós. Nós já fomos feito nova criatura. Não precisamos voltar para esse lugar. Mas quando nós estamos buscando entender as coisas pelo nosso racional, viver a partir daquilo que nós estamos vendo, deixar com que as circunstâncias nos dominem, ao invés da palavra de Cristo Jesus e da vida pelo Espírito, nós estamos nos submetendo de novo à lei. Gálatas 3, versículo 10 ao 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Agora, eu viverei pela fé. A lei não é fundamentada na fé.
Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Nós não somos daqueles que trocam o momentâneo pelo eterno. Nós não trocamos isso. Paramos, né? Isso não faz mais parte de nós. As circunstâncias dizem: aproveite o momentâneo, viva o agora, faça o agora. O futuro é incerto, o amanhã é incerto. Jamais, para nós o nosso amanhã é o mais certo. O nosso amanhã é o mais certo, é um amanhã glorioso, muito mais glorioso do que o hoje. O amanhã é maravilhoso por causa da esperança que habita em nós. Ela não nos decepciona. Logo depois que Ló e Abraão nessa história, Ló escolheu o seu lugar, Abraão ficou no seu, acontecem mais algumas coisas, até que o texto chega em Sodoma e Gomorra, muito interessantes. Ló perde tudo. Logo depois, um tempo depois, Ló perdeu absolutamente tudo. Então aqui nós temos o ponto da discórdia. Qual era? Os bens, estavam se desentendendo por aquele monte de bens que tinham, os pastores se desentendendo. Ló resolve pegar tudo aquilo, escolhe o melhor lugar visual para estar, e passa um tempo, lá em Gênesis no 14, os reis daquela região começam a travar uma batalha. E vamos ver um pouquinho dessa história, como que ela se desenrola, daí Ló perde tudo. Gênesis 14, 10 ao 12. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Aqui nesse relato acontece o seguinte: uma pessoa sai, vai lá e avisa Abraão: raptaram Ló, pegaram Ló também. Ló está no meio desse negócio. E aí acontece uma batalha fantástica. Outro tema aqui, outra pregação. Abraão, ele recolhe ali 318, né? 318 homens ali das suas tendas, vai lá, batalha contra aqueles reis lá e vence de 9 reis. Era 5 contra 4, 5 já tinham dominado os 4, Abraão vai lá, ganha de todos eles, domina todos e resgata Ló. Abraão resgata Ló dessa situação. Agora, o que acontece na sequência é algo fantástico. Porque Abraão, aquele que vive pela fé, Abraão, aquele que não é a sombra, mas aquele que anda pela palavra, o rei de Sodoma, e lembrando, Sodoma representa o que para nós? Representa o reinado das trevas, sobre as circunstâncias, sobre a carne, sobre as escolhas, o racional. O rei desse lugar, ele vai ao encontro de Abraão. Gênesis 14, versículo 17. Após voltar Abraão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Pronto, aqui para o seguinte. Então o rei, pode deixar o texto, o rei de Sodoma, que representa tudo isso, vai ao encontro de Abraão. E aí o texto quebra e no versículo 18 diz o seguinte: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abraão: dá-me as pessoas e os bens podem ficar contigo. Todas as propostas que saem de um reinado de circunstância, de um reinado de trevas, para nós, porque nós nos deparamos todo dia com questões que nós temos que decidir, naturais, da nossa vida, escolhas. Andrei, como que eu faço essa escolha? Decido para que lado ir? O que eu decido sobre essa mudança?
propostas, elas chegam de todo lado. O rei das propostas, ele chega para você com as propostas. Sabe quem que chega antes para você? Sabe quem que chega antes para você? Melquisedeque. E ele entrega o que para você? Pão e vinho. Jesus. Jesus chegou antes na minha vida e na sua. Jesus chega antes a todo momento. Sempre que proposta vem para você, sempre que situações vêm naturais para você decidir, não, o caminho é de medo, o caminho é por aqui, eu tenho medo de ir por esse lado, eu não vou por esse lado. Você, o Espírito Santo que habita em você, ele lembra você de Jesus. Ele lembra você de pão e vinho. E olha a resposta que Abraão dá aqui, porque o rei de Sodoma, ele mostra todo esse reinado aqui. Você pode até fazer um paralelo. Olha o que ele propõe para Abraão, ó. O rei de Sodoma, versículo 21, propõe: dá-me as pessoas, e os bens podem ficar com você. Sodoma é um lugar de inversão. As coisas em Sodoma são invertidas. Se você for para Mateus 4, quando Jesus está no deserto, o que acontece com Satanás tentando Jesus? Ele chega e diz assim, ó, se você leva Jesus para um lugar muito alto, e diz assim, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso daqui. Vocês conseguem ver uma correlação com isso? Se prostrado me adorares, te darei todas essas coisas. Aquilo que é importante fica relativo para quem está em Sodoma. Mas o Espírito em nós diz assim, pão e vinho. Jesus veio na frente na minha vida. Jesus veio e já me libertou. Jesus me tirou desse lugar. Ele abriu a cela, eu tenho só que sair. Tenho só que sair e viver. Olha o que Abraão responde. Mas Abraão, versículo 22, declarou ao rei de Sodoma: eu ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. E juro, não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar. Abraão ficou rico por sua causa. Quer saber de uma coisa? Todas as propostas que vêm para você, para mim, propostas de, isso aqui vai ser, mente aqui, faz uma situação aqui, porque vai dar certo, vai dar dinheiro. Não, você vai dizer assim, não quero, esse dinheiro aí eu não quero, essa questão aí eu não quero, porque eu não vou ganhar nada, eu não quero ter nada, para que você diga que foi você, porque para mim foi o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. Sodoma e Gomorra não reflete só esse lugar aqui de racional, mas reflete a inversão. As coisas lá ficam invertidas, ficam relativas. O momentâneo é maior que o eterno. O errado é relativo, é melhor que o correto. Os bens são maiores que a pessoa, tem mais valor. A natureza natural é invertida, é relativo, cada um é o que quer. Natureza espiritual nem existe, é inferior que a natural. Agora, muito mais do que um código de conduta, porque nós não ficamos pregando aqui o que você tem que fazer, nós pregamos o que você é, o que nós somos em Cristo Jesus. Então, muito mais do que um código de conduta, olha qual a inversão, presta atenção aqui, qual a inversão que macula o nosso modo de viver. Olha a pior das inversões, não é a inversão que você vê ali acontecendo só, porque era a inversão do pecado acontecendo, é mais profundo do que isso. A inversão é o seguinte, o caminho, em Sodoma se diz o seguinte, o caminho é voltar e consertar. Você consegue consertar todas as coisas, justiça própria. O que é correto? O que está sendo invertido aqui? Crer e receber. Eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Eu recebo a justiça, eu sou justo porque Ele me deu, porque Ele fez, não porque eu vou lá e faço. Você aprende de Deus, a outra inversão. O lugar de Sodoma diz que você aprende de Deus compreendendo. E tudo aquilo que é amistoso ao seu ouvido, compreensível à sua alma, isso é de Deus. Isso é de Deus. Não, isso está invertido. Você aprende de Deus crendo e recebendo pela fé, por revelação e não por entendimento humano. Por revelação e não por entendimento. Por isso que nós vivemos diferente. Por isso que o lugar que está debaixo do sistema da lei, a religião faz isso com as pessoas também. O mundo faz isso com as pessoas. Ele diz, volta e conserta, tenta fazer de novo, vai sair melhor se fizer de novo. Não, já tem alguém que fez por nós, e eu me aproprio disso pela fé.
Amém? Não confunda a sua natureza. Você tem o DNA de Deus. Repita comigo: eu tenho o DNA de Deus. Faz assim: nova forma de pensar, abre sua mão. Nova forma de pensar, nova forma de falar. Levanta aqui: nova forma de viver, nova forma de aprender. Aplaude agora. Só para você acordar, tá? Tudo isso é fruto do teu novo DNA. É tudo novo. É tudo novo. Romanos 6, 18 e 19. Vós fostes libertos do pecado, olha só Paulo, e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim, Paulo está se justificando, porque ele está falando que é escravo de justiça se você está livre. Olha só, você foi liberto, mas você é escravo da justiça. Paulo usou essa terminologia, ele diz assim, 19, expresso-me assim nos termos de um homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois isso, como aprendestes os membros do vosso corpo como escravos da impureza, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai agora, a partir de agora, os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. Temos essa tendência, né, de aprendermos a viver amarrados. Nossa, ficou para trás isso daí. Só quebrado. Mas pessoas que viveram muitos anos assim, e naturalmente não precisa nem ter passado por igreja, tá? O mundo ensina isso. Você vive amarrado, ele te ensina que você pode fazer isso daqui e está tudo bem, ó. Que é super gostoso tomar água assim. Que você vai escovar o dente assim, amarrado. Que você caminhar assim, está tudo certo. E daí sabe o que começa a acontecer? Você começa a conviver com pessoas que só fazem isso. E daí você, está tudo natural. Está tudo normal. Todo mundo está assim. Não, ele nos libertou para viver diferente, para viver livre. E daí sabe, a nossa memória disso diz assim, porque estranha, tá assim com tanta liberdade. Tem alguma coisa de errado nessa liberdade. Eu já tinha me acostumado a andar assim, todo preso. Tinha alguma coisa de errada. Não tem, está errado ficar preso. Nós temos que estar livre. Por isso que está errado aprender como a gente sempre aprendeu, por compreensão racional das coisas. Está errado. Nós temos que receber no nosso coração. E se nós não entendermos naquele momento, o Espírito vai revelar ao nosso coração. Amém? Repita comigo: fé e justiça. Temos duas situações na palavra, duas situações em que essas situações implicam dizer que Sodoma e Gomorra nem existiria se isso acontecesse. Duas. Mateus 11, 23 e 24, Jesus falando, tá? E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançadas no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, voltamos. Primeiro ponto, que Sodoma e Gomorra nem teriam existido, tal qual a gente aprendeu sobre elas, é se as maravilhas do que aconteceu em Cafarnaum tivessem sido acontecido lá. Mas Andrei, visualmente falando, será que as maravilhas iam ficar como é que é, atrofiado, a mão melhorou, o cego andou? São essas as maravilhas? Próximo texto. Entrando, eu acho que é Mateus 8, tá? 8, 5 ao 10, salvo engano é Mateus, tá? Entrando Jesus em Cafarnaum, vamos ver uma das histórias aqui mais impressionantes, tá? Do que aconteceu em Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, explicando: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai e ele vai, a outro, vem e ele vem.
ordeno ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tão grande fé. O que nós precisamos para crer? É fé. Para crer sobre aquilo que Deus já fez para nós, sobre a justificação que nós fomos colocados no lugar. Não precisamos voltar para o Éden, mas nós somos recolocados naquela posição. É fé, fé em Cristo Jesus, fé na obra que Jesus fez. Isso automaticamente nos leva para essa posição. Jesus estava falando sobre fé em Cafarnaum. Fé, crer, pessoas que criam. O segundo ponto está lá em Gênesis 18. Eu vou ler só um trecho dessa passagem. Gênesis 18, 23. Então o primeiro ponto é fé. Sodoma e Gomorra não existem. Esse lugar circunstancial, ele deixa de existir. Você nem consegue voltar a ele, a partir do momento que você crê naquilo que Jesus fez por você, na nova criação que você já é. Trazemos à memória isso que nos remete à esperança. Em Gênesis 18, 23, vemos o segundo elemento que faria com que Sodoma e Gomorra não existissem, se dá por assim dizer. Abraão chegou, no versículo 23, um pouco mais perto do Senhor, tinha um ser ali, celestial, e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos naquela cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo como pecador. Versículo 26, então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei a cidade. Só que aqui não para por aqui. Abraão continua esse diálogo. Nós não vamos ler agora, mas ele continua, e 45, Senhor, e 40, e 30, e vai descendo, até 10, o Senhor diz: não, se eu encontrar, eu não vou destruir aquela cidade. Por que esse lugar não existia? Se existisse justiça lá, se existissem justos naquele local, porque a justiça, ela que te coloca num lugar de uma nova posição, é a justiça, é crer que você é justo através de Cristo Jesus, e não você voltar e fazer. Você é justo, e por você ser justo e justificado em Cristo Jesus, você tem acesso a Deus, você foi reconciliado com Deus. Você pode estar perto do Senhor, falando com o Senhor você mesmo. Você é uma nova criatura, tem um novo DNA, tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, por causa da justiça te dá isso. A justiça te coloca no lugar em que há justiça, no lugar em que está presente a justiça, há esperança. Nos tornamos totalmente independentes da circunstância, porque nós temos o pleno acesso. Quer uma boa nova? Você já é, Jesus, você não precisa sonhar com esse dia. Viva esse dia, viva agora, saia daqui vivendo isso. Essa já é a minha realidade e a sua. Você já foi feito justo, amém, em Cristo Jesus. Próximo texto. Só um pouquinho, achando aqui. Tendo sido, pois, Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Diga comigo: estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual, pulei aqui. Não, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse lugar aqui, nós abandonamos.
Nem lembramos mais. O lugar circunstancial, o lugar da decisão racional, o lugar de ser dominado pelas paixões da carne, ou pelas decisões da carne, pela sua alma, ele não existe mais na sua vida, meu irmão. Abandonar Sodoma e Gomorra é abraçar a justiça através da fé, é aprender através da revelação e não da letra e do conhecimento, é considerar tudo a partir da natureza de quem você é. Nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus. Abandonar Sodoma e Gomorra é ter certeza de que o rei de Sodoma pode até vir até você. A proposta pode até vir, a questão circunstancial pode até aparecer, mas primeiro chega pão e vinho. Primeiro chegou pão e vinho. Em Lucas 17, estamos indo para o final aqui, você aguenta mais um pouquinho, né? Nós temos a ceia ainda hoje, vamos repartir a ceia. Em Lucas 17, Jesus fala o seguinte, falando sobre a sua próxima vinda. 17, 24. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma extremidade à outra do céu. Versículo 28 e 29. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. No dia em que Ló abandonou Sodoma. No dia em que Ló abandonou Sodoma. Em Gênesis 19, 15 e 23, estamos indo para os últimos textinhos aqui da palavra. Agora nós vamos efetivamente ler toda essa história breve aqui de Sodoma e Gomorra, tá? Para entender que dia foi esse que Ló abandonou Sodoma e Gomorra. O que aconteceu para Jesus estar correlacionando esses momentos conosco? Comer, beber, plantar, construir, está fazendo tudo isso? Você já entendeu, né? Não precisamos, senão você pode até ler lá em Eclesiastes, Salomão escrevendo, né? Tudo isso foi inútil. Meu Deus, eu fiz tudo isso, eu colhi, plantei, eu comi, bebi, me diverti. Deu em nada não. Não foi eterno não isso. Gênesis 19, do 15 ao 23. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma a tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitou, os homens o tomaram pela mão, bem como a sua mulher e as suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em lugar algum durante a tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de que não pereças como os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que o teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida, mas não conseguirei chegar até a montanha. Ló está uma das primeiras vezes aqui reconhecendo que ele não ia conseguir, tá? Sem que me atinja primeiro essa terrível destruição, e eu venha a morrer também. Versículo 20, eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela, permita-me que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele, o anjo: faço-te ainda esta graça, não destruirei aquela pequena cidade que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não estiveres chegado lá. É por esse motivo que essa cidade foi dado o nome de Zoar.
Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló entrou em Zoar, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Quando Ló abandonou Sodoma e Gomorra, ele entrou em Zoar. Sabe o que Zoar significa? Significa insignificância. Quando nós entendemos que o atestado de falência foi colocado aqui à frente, digo, eu não consigo mais tentar. Tudo que eu tento não dá certo. Tudo que eu faço eu não prospero. Tudo que eu faço é parcial, eu atinjo resultados parciais, eu tenho uma paz parcial, eu tenho uma prosperidade, tudo parcial, saúde parcial. Ei! Não é esse lugar o nosso. Quando Ló abandonou Sodoma, Ló foi para um lugar de insignificância, de dizer, esse racional aqui até agora, esse lugar que eu entendia que eu conseguia alcançar, não, está aqui, fali. Fali. Agora é o Espírito que me dirige. Agora eu sou dirigido pelo Espírito, eu sou dirigido por uma palavra. Esses somos nós agora. Nós somos dirigidos por uma palavra. Nós temos uma palavra. Qual a palavra que nós temos? E o Verbo se fez carne e habitou em vocês. Ele era desde o princípio. É Jesus a palavra que nós temos. É Jesus, e nós abraçamos essa verdade e vivemos a partir dela. E não temos parcialidade em nada. Os irmãos vão servir a ceia agora. Não temos parcialidade em nada. Nada. João 6, 47, 51. E nós vamos juntos participar da ceia e encerrar esse momento. Orando. Em verdade vos asseguro, Jesus dizendo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Obrigado. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida ao mundo é a minha carne. Jesus deu a sua carne pela vida do mundo. Jesus salvou a todos que creem nele, que o recebem, que saem dessa jaula. 54, ainda do mesmo capítulo. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparado ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Você pode se colocar de pé no seu lugar, por gentileza. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que representa o corpo moído por nós, do Senhor, e o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Se nós podemos dizer que hoje nós somos justos, que nós temos um novo DNA, um DNA celestial, é por causa desse momento aqui. É porque Jesus foi moído por nós, mas Ele ressuscitou e nos colocou nessa nova posição. Se nós podemos aprender de uma forma diferente pelo Espírito e viver de uma forma diferente, é porque Ele fez isso por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Teu amor foi derramado por nós. Enquanto ainda éramos imerecedores e não tínhamos qualquer mérito em nós que pudéssemos nos fazer alcançadores desta graça. Pai, o Senhor nos alcançou,
Muito obrigado por ter nos alcançado, por ter nos remido, por ter nos colocado em um novo lugar, em uma nova posição, Pai. Pai, obrigado porque Sodoma e Gomorra, tudo isso que representam o racional, a maneira humana, a maneira carnal de se entender, de se compreender, a maneira natural de se interpretar as coisas, isso não faz mais parte do nosso DNA. Muito obrigado, Jesus, porque foi pelo seu sacrifício que nos reconduzistes a um lugar de comunhão com o Pai. Obrigado, Jesus, porque nos colocaste num lugar de comunhão com o Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Participa agora do pão. Participa também do cálice, Senhor. Sodoma e Gomorra não faz mais parte das nossas caminhadas, amém? Nós somos aqueles que andamos segundo o Espírito do Senhor, Ele que nos dirige. Nós não somos sombra, nós somos aqueles que andamos por uma palavra. Não precisamos compreender, precisamos crer e receber em nosso coração, amém? Glória a Deus.